Em 2010, o governo de São Paulo priorizou os pequenos credores no pagamento das dívidas determinadas por decisões judiciais, os precatórios. Este ano, o Estado determinou mais de 2 bilhões ao pagamento de precatórios. Desses, 50% obedecerão ao critério crescente de valores. Aprovado pelo Congresso, o sistema estabelece que 50% dos recursos sejam pagos segundo a ordem cronológica. Cabe ao Estado ou município definir o critério de pagamento da outra metade entre 3 hipóteses: ordem crescente de valor, leilão, ou seja, quem oferecer o maior desconto recebe antes, ou então por acordo em Câmara de Conciliação. A fila para pagamento de precatórios, que são dívidas judiciais transitadas em julgado, ou seja, que não oferece mais nenhuma instância jurídica, não anda. O ritmo é lento e vem prejudicando especialmente os credores idosos e portadores de doenças graves. Bom, para falar sobre esse assunto, temos um especialista hoje no Questão de Justiça, o Dr. Flávio Brando, que é presidente da Comissão de Dívida Pública da OAB aqui de São Paulo e também presidente da Comissão de Defesa aos Credores Públicos do Conselho Federal da OAB, ou seja, da OAB Nacional. Walter Cilione, vamos saudar o nosso convidado de hoje. Doutor, a gente vem discutindo há quase uns 2 anos a questão dos precatórios aqui. E como o Raul colocou no princípio, né, sempre agride quem mais precisa, que são os idosos, quem porta doença grave, né? E tem uma situação vexatória, às vezes, do sujeito, ao final, ter que vender lá o que ele teria que receber do Estado a menos, às vezes, até de 20% a 15%. Hoje, qual é o montante que se deve para essa parte da população? Olha, é difícil segmentar o que os pobres, os doentes, os mais necessitados, os idosos têm a receber. Parte de todo o trabalho e da verdadeira cultura de calote público que existe neste país tem sido, através de décadas, esconder esses números, certo? O governo não paga, o governo esconde os números, o governo não contabiliza, o governo não faz provisões e reservas. É uma coisa tão séria. Eu vou voltar a falar dos doentes idosos. Eu tenho sido muito convidado a falar fora do Brasil sobre esse tema, porque o Brasil é a bola da vez, é o destino preferencial de investimentos no país, né? E quando eu vou aos Estados Unidos, vou à Europa, vou ao Japão, contar que neste país não se cumprem ordens judiciais, certo? Que essas ordens judiciais não são contabilizadas, certo? E que principalmente os idosos e doentes não recebem, as pessoas ficam perplexas, certo? Tudo que se fala no Brasil há décadas de contas em ordem, de superávit nas contas públicas, isto não é verdade, isso é mentira, certo? Existe ou tem existido uma atitude, eu ouso dizer, quase que bovina de todos os grandes atores da sociedade e, lamentavelmente, eu tenho que censurar o Poder Judiciário, que não tem feito cumprir suas ordens. Isto significa um desequilíbrio entre os poderes, isso significa insegurança jurídica e, como sempre, quem paga essa conta, quem sofre mais, são os pequenos, são os doentes, são os que precisam mais, que são quase que levados a um mercado não transparente, a um mercado desorganizado, com ofertas muito ruins, certo? Tudo tendo origem no quê? Num problema que eu diria que é cultural. Eu estudei fora do Brasil, trabalhei fora do Brasil e eu comecei a trabalhar nessa área por acidente, eu nunca tinha trabalhado nessa área, eu nunca pude me conformar com essa situação. Por que não se cumpre ordem judicial no Brasil? Nós superamos o regime militar, a ditadura, o que for, certo? Acabou o sistema de que o governo faz o que pode, o que quer, da maneira que quer, e nós temos que virar essa página. Dentro da própria OAB, eu vivo dizendo aos colegas, hoje em dia não se cumpre ordens judiciais de pagamento, amanhã não cumprirão ordens de habeas corpus, já não se cumpre ordens de reintegração de posse, quando pessoas, por quaisquer razões, ocupam prédios públicos,
não permitem que ferrovias funcionem normalmente, certo? Isso tudo significa desequilíbrio institucional, é uma coisa muito séria, certo? E parte do trabalho que nós temos feito na OAB, e muito bem, eu diria, com todas as dificuldades, é trazer esses números à tona. Os números são bilionários, certo? As pessoas têm que receber e quem tem que se virar para levantar esse dinheiro são os devedores e não os credores. Ou seja, é a própria chamada insegurança jurídica que vem se formando. É sempre bom esclarecer para os nossos telespectadores, né, doutor Flávio, que os precatórios são aquelas dívidas, né, no caso, são os precatórios alimentares, que são dos servidores públicos, você que trabalha no serviço público, tem um dinheiro a receber, uma questão vencida já há muito tempo, e que se transforma num precatório alimentar, e que é um direito líquido e certo, mas que muitos desses servidores estão morrendo sem poder usufruir e receber esse dinheiro. Queria até anunciar também, nós estamos com o doutor Leopoldo. Meus cumprimentos ao Raul. Aliás, o Raul ele pode esclarecer muito bem esse tema, porque ele viaja muito para o exterior, acho que ele tem até uma visão dessa questão lá no exterior. Meus cumprimentos ao Walter Siglione e ao nosso convidado de hoje, o doutor... Presidente da comissão. Agora, eu só queria dizer uma coisa para você, você fala de viagem ao exterior, mas uma das coisas que o pessoal no exterior mais se surpreende é quando a gente fala que aqui no Brasil tem leis que pegam e leis que não pegam. É como sabe vacina, que existe isso aqui, já é o começo do absurdo, né? O doutor aborda com muita propriedade. Fiquei com uma curiosidade, eu adorei a explanação dele com relação ao tema, mas fiquei com uma curiosidade, aquela questão da comissão. A comissão, ele preside a comissão em São Paulo e na OAB Federal, a nível federal. O mesmo assunto, o mesmo tema, mas com uma nomenclatura diferente. Ou seja, aqui a comissão tem um nome e na OAB Federal tem outro. Por quê? Olha, nós decidimos abandonar o nome precatórios porque é uma marca desgastada. O coitado do precatório não tem nada a ver com os escândalos que se montaram em cima deles. Então ficou uma marca desgastada. Quando a gente conversa com a mídia e muita gente fala, não, esse negócio de precatórios é só bandalheira, não quero me envolver nisso aí, certo? Fizeram bandalheiras em cima do precatório e ele, coitado, ficou com o nome sujo, certo? Aqui em São Paulo, nós decidimos, a diretoria do OAB resolveu mudar o nome para a Comissão da Dívida Pública. Para quê? Para deixar claro que nós estamos aqui para resolver o problema. Nós não queremos simplesmente obter decisões judiciais bonitas, teses fantásticas. A nossa tese é melhor que a tese dos devedores. Agora, nós queremos decisões e queremos resolver no mundo prático. Nós queremos que esse dinheiro chegue no bolso das pessoas. Não, no Conselho Federal, que tem uma abordagem muito voltada aos direitos humanos, certo? Decidiu-se, eu gosto muito desse nome, apesar de ser um pouco extenso, Comissão de Defesa dos Credores Públicos, certo? Existem credores públicos das mais diferentes origens, certo? Então a OAB Federal está muito dedicada a resolver esse problema dos milhões de credores públicos que existem no Brasil. Só aqui no estado de São Paulo, e com credores contra o estado de São Paulo, nós fizemos um levantamento entre os escritórios que trabalham muito com isso. Nós já chegamos a 80 mil pessoas, credores, que morreram sem receber os seus créditos. Doutor, o senhor falou em aspecto cultural. Até me lembrei um outro dia, um convidado aqui abordando a questão do preconceito e discriminação. Preconceito e discriminação hoje, nós sabemos que é muito difícil combater, porque já está arraigado na sociedade. Ou seja, daqui a pouco o cidadão, com essa questão dos precatórios, ele fica pensando assim, bom, será que realmente essa situação vai ser resolvida? Bom, porque o preconceito e discriminação estão lá culturalmente, o senhor abordou. O precatório é cultural aqui no país, não pagar os precatórios. Será que o cidadão pode ter uma esperança de resolver essa situação? Eu digo que sim, eu estou há décadas nisso aí. A minha própria mulher, de vez em quando, pensando no marido, diz, Flávio, quem você pensa que é para lutar contra o Congresso, contra os governadores, os prefeitos? Ninguém quer pagar, certo? Quem você pensa que é pensando no marido, no ser humano, que às vezes está desgastado, está cansado? Eu digo, primeiro, além de ser um ser humano, com todas as virtudes e defeitos, eu sou um advogado. O dia que eu deixar de lutar por uma causa, eu vou escolher outra profissão, certo? E esse momento é precioso para nós, porque nós estamos vendo no mundo, até os Estados Unidos, a Irlanda, a Grécia, Portugal, com problemas do quê? De calote.
Calote, de default. propostas e promessas. E nós vivemos com calote público há décadas, escondido, cuidadosamente. E pior do que calote, o nosso calote é pior do que o deles. Por quê? Se eu comprar um título de Portugal e ele não pagar, eu vou na justiça portuguesa e vou conseguir uma ordem judicial. Aqui as ordens judiciais foram obtidas, então o precatório é um crédito muito mais nobre e mais importante do que o título voluntário da dívida, como diz o mercado. Que ajuda a vida de muita gente. O que é o título voluntário? A pessoa compra um título do governo brasileiro que paga as taxas de juros mais altas do mundo, certo? E por que o governo brasileiro paga o mercado e não paga o precatório, certo? Para usar uma imagem forte, o governo é viciado na droga crédito, título, certo? Então não pode brigar com o vendedor dessa droga, que é o mercado. E eu respeito o mercado, certo? Eu acho que o mercado cumpre um papel interessantíssimo e importante. Agora, se ele não briga, por que ele não briga com os tribunais? Que os tribunais não têm conseguido, por inúmeras razões, muitas censuráveis, cumprir o seu papel constitucional de fazer com que suas ordens sejam cumpridas. Aliás, só gostaria também de esclarecer, né, Walter? É importante esclarecer o seguinte, que o precatório também, como eu falei nos alimentares, mas também tem daquela pessoa que tem uma pequena propriedade, uma casa, enfim, onde passou uma avenida, a prefeitura local desapropria aquele imóvel e a pessoa não recebe, fica sem receber. Aí a dívida é contestada na justiça, o juiz dá ganho de causa ao proprietário, aquilo se transforma num precatório. O precatório, então, deveria ser pago, mas não é pago, como já se foi dito aqui, e o governo, então, o advogado pode pedir, né, uma intervenção do município ou do estado e até um sequestro de bens. Ou seja, teoricamente estaria garantido. Penhorado, né? Penhorado. Mas isto não acontece. Uma vez eu queria lembrar que o governador Mário Covas, na época aqui, disse que ele não poderia sequestrar ou intervir dentro do município de São Paulo por não pagar precatórios, porque ele também estava, como o Estado, inadimplente. Então é a solidariedade, se me permite, entre os caloteiros, certo? Eu não cumpro a lei porque o outro não cumpre. Exatamente. O que tem que voltar a acontecer, as pessoas entenderem que justiça também faz parte da cesta básica da cidadania. Nós pagamos impostos para termos saúde, transporte, educação, segurança e também justiça. Toda vez que as coisas apertam para o Poder Executivo, eles vão lá no tribunal e dizem, olha, vai criar um conflito nas contas públicas, certo? E justiça não faz parte de nada disso, certo? Isso é muito importante. Agora, dentro das pautas do governo, parece que tem aquela questão da emenda constitucional 62. Que vou falar daqui após o intervalo. Tá? Tudo bem, doutor Leopoldo? Doutor, a gente vai para um rápido intervalo aqui no Questão de Justiça e volta já já. Você está aqui no Questão de Justiça, que pode ser visto em suas reapresentações ali pelo nosso site. E você entra no site, entrando pelo site da Rede Brasil Televisão. Você pode olhar na tela, www.rbtv.com.br. Olha em jornalismo, acha o programa Questão de Justiça e aí entra no site e vê todas as reprises, pautas dos programas aqui. E também agora na Rádio Record, né, Raul? Agora Exatamente, Rádio Record, AM 1000 kHz, a 1000 pelo Brasil. A 1000 Estive muito tempo trabalhando na Rádio Record, uma casa maravilhosa, e o programa Questão de Justiça faz muito sucesso lá, principalmente com os advogados, Alice Gonçalves, né, o Dr. Paulo Barbosa, enfim. Paulo, que tem Paulo Barbosa também lá na... Também tem Paulo Barbosa, o grande comunicador. Agora tem o grande comunicador Paulo Barbosa Popular e o grande comunicador do direito, Paulo Barbosa. Jurista. Quero só complementar que a gente sabe que vocês têm participado aqui, às vezes pelo e-mail, né? Vai aparecer na tela já, e tem muita ligação aqui na Rede Brasil no horário do domingo e da segunda-feira. Na segunda o programa é reprisado, então participe, encaminhe seu e-mail, sua dúvida, ou aqui ou na Record, ou na AltV, ou na TV aberta, que vocês com certeza terão uma resposta, pelo menos da indicação como se trata o assunto, né? Bom, hoje a gente tratando da questão de precatórios, né? E aí eu vou tirar a vez do doutor Leopoldo, porque eu queria fazer essa pergunta, que é a questão da emenda, né, 62, né,
que hoje está para ser aprovada, tem estudo e tal. O senhor acha que isso... Primeiro, eu queria que o senhor explicasse como é que funciona a emenda que muda a forma do pagamento. E depois, o senhor acredita que ela pode ter uma linha de inconstitucional, a emenda? Olha, antes de mais nada, essa emenda foi carimbada pela OAB como a emenda do calote. PEC do calote. A PEC do calote, a institucionalização do calote. O que ela faz basicamente? Ela limita o pagamento de ordens judiciais, os precatórios, a um percentual das receitas líquidas mensais dos devedores, certo? Pode ser de 1,5%, 2%, certo? Segundo alguns critérios. Para que o telespectador entenda o que significa essa história, seria a mesma coisa que aprovar uma lei dizendo que nós, pessoas físicas, pagaríamos dívidas judiciais somente, digamos, até 2% da nossa receita mensal. Então, se eu tenho um salário de R$5.000, eu só vou pagar R$100 por mês por qualquer dívida. Eu posso parar de pagar aluguel, condomínio, seguro de saúde, escola de criança, financiamento de eletrodoméstico, o que for, porque eu só vou pagar R$100. Vocês imaginem o que um prefeito, governador mal intencionado pode fazer com essa história, certo? Aliás, só para explicar, antigamente, quer dizer, antes de ser aprovada essa PEC, a ideia era o seguinte: se o Estado ou o município tinha 500 milhões para pagar de precatórios, no ano seguinte eram mais 100 milhões, então teria que pagar 600. Mas os antigos também eram somados. Claro que também não se pagava e isso ia se acumulando. Agora, com a proposta de hoje, é o seguinte: olha, eu devo 600 milhões, mas eu só vou pagar, no máximo, 60 milhões, 10% disso. Doutor, tá certo? Eu estou explicando só para o telespectador entender o que está falando. Seguindo a linha do Raul, hoje o Estado tem poder de dizer, não, eu vou pagar essa que está em 2004. Não, eu não vou pagar em 2004, eu posso ofertar 2006. É isso que acontece? A ordem cronológica fica fora. 50% seria pela ordem cronológica, 50% o devedor pode escolher entre 3 opções: ordem crescente de valor, menor para maior, leilões ou conciliação, certo? Esse leilão é a coisa mais obscena que já aconteceu nesse país. Nem no Zimbábue eles tiveram coragem de fazer uma maluquice dessa, certo? Não é um leilão, porque um leilão, o que é? A noção econômica básica, é um local onde se encontram interessados em comprar e vender livremente. Eles querem fazer uma coisa onde apenas o devedor pode comprar. Se apenas o devedor pode comprar, ele vai pagar o que ele quer, certo? Se chama confisco, certo? Eu, representando a OAB no Conselho Nacional... Só uma coisinha, tem a questão, quando leilão, deve-se dizer que tem o chamado preço vil. Isso, ninguém pode comprar por um preço absurdamente fora daquela realidade, que é chamado de preço vil. Então, no Conselho Nacional de Justiça, discutindo esse tema, eu perguntei a todas as pessoas lá, ministros, né? Digamos que aconteça um chamado leilão, né? Aí está lá o devedor que vai pagar o que ele bem entender, mas surge um banco que diz que paga mais. Ele não pode participar? A reação primeira das pessoas falou, não pode. Então eu falei, então a velhinha, o doente, que pode receber mais, ele está proibido de receber mais. Por quê? Porque a ideia, na cabeça dos alquimistas de Brasília, foi fazer alguma coisa para beneficiar exclusivamente os devedores, segundo critérios que não resiste a menor avaliação de constitucionalidade, de ética e de moral. Agora, falando de critérios, me parece que no Rio de Janeiro existe uma determinação bem diferente que não tem em São Paulo. Os honorários de sucumbência, por exemplo. Os honorários que a parte contrária, né, devem aos advogados. Me parece que lá existe uma determinação específica que os advogados em ações de pequeno valor podem receber esses honorários com prioridade. Isso não existe em São Paulo? Não existe. O nosso problema aqui em São Paulo é muito maior. Se esse fosse o problema de São Paulo, eu estaria extremamente satisfeito. O Estado de São Paulo, esquecendo municípios por um momento, deve mais de 20 bilhões de reais. Números redondos. Uma outra estrutura. 15 bilhões de reais a funcionários. Isso significa o seguinte: algum telespectador compraria ações de uma empresa que deve 15 bilhões a seus funcionários? Essa empresa é sadia? Ela é responsável? Certo? Evidentemente que não. Certo? Ou seja, as dificuldades em São Paulo são muito maiores do que em outros estados. É o estado que mais deve, né, doutor? O estado que mais deve. Estado não vai falir, né? Lamentavelmente, eu sou paulista, paulistano, palmeirense,
certo? E eu devo dizer que, às vezes, eu fico muito Ninguém é chateado. perfeito, né? Eu não entendi o palmeirense, Eu falei, doutor. ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Até agora só estava indo muito bem. Vamos trocar de lugar? Vamos. Mas, Raul, troca de lugar comigo. Viu? mas o grande problema que nós temos em São Paulo é o seguinte, o Tribunal de Justiça não tem conseguido operacionalizar os depósitos que têm sido feitos pelo Estado de São Paulo, municípios, autarquias, fundações, hospitais, universidades, certo? Nós estamos chegando a um número de quase 3 bilhões de reais, não 3 milhões, 3 bilhões de reais, certo? E não se consegue pagar coisa alguma. Então as pessoas que já esperam há décadas, os doentes, os idosos, estão olhando o dinheiro ali e não se faz pagamentos. Doutor, posso bater uma bola com o senhor? Aí tem a situação, que, para exemplificar, daquela senhora que está precisando de um remédio, que a gente já falou, que está doente, e aí vem com essa oferta. O senhor acha que, no fim, às vezes a pessoa já está com 80 anos... Exatamente. Tem caso de uma senhora de 100 anos 100 aqui em anos, São Paulo, quer dizer, já não vai jornal, viver mais nada, tem que comprar aqueles remédios caríssimos, já não tem cobertura de mais nada e tal. Enfim, para não receber nada mesmo... Aliás, para fazer uma final, complementação, no mínimo que poderia se pensar é uma compensação de tributos. Ou sim. seja, o município me deve 10 mil reais, mas eu tenho 5 ou 8 mil para pagar de IPTU ou ISS. Nossa. Vamos fazer uma compensação Claro. nisso? Também não acontece. Posso Mesma apimentar coisa ainda ICM, mais? enfim. Você falou de compensação até de tributos. Até, doutor, eu sei que ele atua, estava conversando com ele nos bastidores, falou que atua em Harvard. Por exemplo, lá o nosso presidente dos Estados Unidos, ele, de certa forma, deixou de beneficiar as indústrias e fez uma jogada de valores para que pudesse resolver a questão da dívida do país. Por que aqui não existe essa questão? Por exemplo, o presidente poderia fazer uma jogada de valores e aí pagar esses precatórios ou... Compensar os tributos, no mínimo. compensar os Você tributos. tem tributos a pagar e a receber, faz uma compensação. Mas aí se fala, não, mas um é tributo de âmbito federal, misturando com o tributo de Aí âmbito vira questão de estadual ou competência. municipal. Nós já propusemos isso tudo no detalhe. A OAB não está aqui para dizer que prefeito é caloteiro, o governo é caloteiro, certo? Se Deus me condenasse pelos muitos pecados a ser prefeito e governador, eu também não poderia pagar tudo de uma vez. O que tem que acontecer é uma conversa inteligente, com números, com opções que existem, certo? Nós já oferecemos um menu extenso de opções aos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal para acabar com essa imagem, esse mito de que isso é impagável. Isso é absolutamente pagável. Para vocês terem uma ideia, o Estado de São Paulo de dívida ativa, impostos atrasados, não pagos, tem quase 100 bilhões de reais e deve 20. Quem tem 100 a receber e 20 a pagar, mesmo que você admita que 50% é incobrável, empresas que faliram, sumiram, isso pode ser feito. Eu já recebi grandes bancos internacionais que comprariam a dívida ativa. Para eles comprar recebível do pão de açúcar e impostos atrasados é a mesma coisa, você faz caixa. O que... Eu repito e insisto, o que existe é uma cultura de calote, como se o príncipe, o inquilino do poder, não tivesse obrigação de cumprir o que deve ser feito. Posso tocar no ponto crucial? O telespectador pode estar pensando o seguinte, bom, o nosso convidado é representante da OAB. E aí o telespectador fica pensando, bom, ele está falando disso, falou até do calote, o que a OAB vem fazendo nessa questão? Olha, antes de falar o que a OAB tem feito... Pode achar que a OAB não vem realizando um trabalho junto a essa questão? Deixa eu te contar o que está sendo feito em outros estados. Quanto ao problema, por exemplo, dos humanitários, a velhinha de 80 anos que precisa receber, você tem estados como Minas Gerais, certo? Que simplesmente o advogado, com base na Constituição, direitos humanos, dignidade da pessoa humana, você entra com um pedido no tribunal, ele manda pagar. E aí vem aquela coisa, mas está violando a ordem cronológica e a outra velhinha que tem um número anterior. É só ir lá se cadastrar que eles pagam da mesma forma. A dignidade está acima da nossa Constituição, bem dizer. Isso é feito. O Rio de Janeiro fez um programa de compensação tributária. Eles conseguiram compensar quase 25% do volume de precatórios, certo? O que a OAB tem feito? Nós já propusemos a compensação tributária no Brasil inteiro. Poderia ser feito, sim, uma caixa única, como se fosse uma bolsa de mercadoria e futuros, porque grande parte das receitas de estados e municípios vem de repasses constitucionais da União, certo? Então você poderia ter uma câmara de compensação. Eu já conversei com o CETIF, já conversei com o BMF, eles adorariam fazer isso. Mas por que ninguém fez isso ainda?
certo? Porque eles não querem conversar sobre os números, eles não querem declarar que devem bilhões, que não contabilizam, que mentem. Para vocês terem ideia onde isso pode chegar, falando em palestras fora do Brasil, um advogado do Banco Mundial me disse: Flávio, você tem ideia do que você está falando? Eu falei: por quê? Olha, quando o Estado de São Paulo, a Prefeitura, qualquer gente vem pedir dinheiro aqui, como em qualquer situação de crédito, eles têm que apresentar um balanço e declarar que esses números estão corretos, que eles estão em boa situação pela justiça, né? Se você me trouxer uma certidão aqui dizendo que isso é mentira, certo, que isso não está contabilizado, o empréstimo é nulo, certo? Esse empréstimo terá que ser cancelado e pago imediatamente de uma só vez. E todos os empréstimos pendentes com o órgão emprestador, banco multilateral, teriam que ser pagos. Importante mencionar que o convidado representa uma das instituições mais importantes do Estado Democrático de Direito da OAB. E agora, deixa eu ver como o assunto é empolgante, mas a gente vai para o outro final do bloco, né? Talvez com outra participação já aqui. E o Questão de Justiça volta no próximo intervalo com o Dr. Flávio, que representa a OAB, falando de precatório aqui. Você está aqui no Questão de Justiça também, que tem a grata satisfação de ter alguns parceiros. Eu quero mostrar aqui um, né, fora a OAB de São Paulo, que também participa ali, dando apoio ao nosso site, a CASP, o CESA, que é o Centro de Estudos Sociedades de Advogados, né? A gente tem a API, também temos queria que desse um close aqui, quem é a câmera que vai fazer? Tá bom, aqui o meu querido Márcio Chaer, o consultor jurídico, que é um dos maiores sites com informações jurídicas agora no país. E hoje também sei que algumas coisas vão ter sido editadas até em outras línguas. O consultor jurídico vai fazer o lançamento, esse aqui é do Rio Grande do Sul, mas vai fazer seu lançamento próximo do estudo do Tribunal de Justiça, do TJ, né, do Estado do Rio de Janeiro. Então, Márcio, a gente vai estar te acompanhando aí, a Ana, né? Amor para Ana, para quem não conhece, com perdão. E a gente vai tocar aí uma participação maior aí com o consultor jurídico. Hoje falando de precatório. Doutor Flávio, todo mundo quando entra aqui vem falar, já vem o doutor Kio Charada, que também é uma pessoa muito simpática. Chamava, né? Como é que é? PEC do capeta. É, PEC do capeta, a gente dava risada da situação e discute, né? Se tem sempre discutido essa questão do precatório, né? Agora eu vejo, estou vendo aqui que a Santa Maria, que é a assessora da OAB que ajudou a gente a fazer a pauta também, coloca uma situação que diz que o precatório às vezes pode ter aí um reajuste como a caderneta de poupança. Eu achei até estranho ver isso na pauta. Isso é verdade? Isso aliás, posso entrar na questão? Também é dizer o seguinte, tal questão, que antes um precatório era pago acrescido de juros moratórios e juros compensatórios. Isso está numa discussão ali na justiça, que eles querem acabar com os juros compensatórios, deixar apenas os moratórios. É mais ou menos isso. Isso. Olha, qual é a posição do OAB? A sentença judicial transitada em julgado tem que ser cumprida. Ponto. Certo? Se ela não o foi por quaisquer razões, ainda assim ela tem que ser cumprida, certo? Essa história de caderneta, isso tudo é uma coisa, mais uma vez, de desequilíbrio. Quando eu trabalhei pela OAB no Congresso, na tramitação desde a emenda 30 e agora a emenda 62, qual sempre foi a posição da OAB? Que a correção das dívidas judiciais públicas ativas e passivas, ou seja, os créditos tributários e os precatórios, deviam ser corrigidos pelos mesmos índices de juros e correção. Me parece simplesmente justo, razoável, certo? Após a emissão do precatório, se eles queriam algo que não fosse os juros compensatórios, eles têm muito problema com os juros compensatórios, certo? Por que para pagar e receber os juros são diferentes e a correção é diferente? Revolta entre os secretários da Fazenda. Por quê? Qual é o estratagema aritmético, certo? Eles deixam a dívida crescer, não pagam nada, certo? E querem retroagir calculando pelo índice mais baixo disponível no mercado brasileiro, que é a caderneta de poupança. Agora, experimente dever imposto um dia para ver o que você vai pagar de multa, de correção, de penhor online, de cadastro de devedores, o que for. Quando a gente reconhece que deve... Desculpa cortá-lo, né? Quando a gente reconhece só que deve, já vai pagar 20% do valor em cima do
do que está devendo no imposto. Às vezes eles estão até um susto. Eu estou só reconhecendo, já tem mais 20%. Mas é uma situação terrível. É uma situação de desequilíbrio, onde o particular, o contribuinte, quem é que paga as contas do governo, ele fica numa situação frágil. Certo? Ele tem que pagar, ele não pode atrasar, ele tem que fazer relatórios complicadíssimos, uma situação tributária extremamente sofisticada. Agora, para pagar não existe nada disso. O príncipe paga se quando ele desejar. Eu fico revoltado quando eu vejo na televisão o imposto de renda dizendo: olha, vamos devolver a restituição do mês de não sei quanto, como se fosse um grande favor. Devia devolver em um mês. Eles têm os melhores computadores do mundo para cobrar as pessoas. Para devolver, não, 6 meses, 1 ano, 18 meses, e ali administram conforme o seu caixa. Em qualquer país civilizado, nos Estados Unidos, onde eu estudei e morei, se apresenta sua declaração de imposto de renda. Se você tiver restituição e não houver nenhum questionamento em 30 dias, o dinheiro está na sua conta. Eu acho, é o terror isso. O doutor, ele tem aquela característica, parece o Vitarroso, né, que esteve aqui semana passada, fala o que pensa, fala a verdade. É importante que a instituição tenha representantes que realmente falam a verdade nos meios de comunicação. Agora, parece que no interior de São Paulo teve um caso de um cidadão lá que ele ficou desesperado e acabou cometendo um suicídio aí, porque não recebe os precatórios. Está devendo do outro lado, quer dizer, tem dinheiro a receber, está devendo e não consegue quitar. É uma verdadeira lição de cidadania. Agora, e aí, como é que fica esse cidadão, doutor? Eu examinei esse caso, é um caso trágico aqui do interior de São Paulo, certo? E a pessoa cometeu suicídio dentro do escritório de sua advogada. Meu Deus. Certo? E parece que isso é normal, certo? Não precisava chegar nesse limite. Eu já participei de muitas reuniões em Brasília, no Conselho Nacional de Justiça. Uma vez estávamos reunidos lá, um palácio maravilhoso, ar-condicionado, água, cafezinho. Apareceu um segurança dizendo que tinha uma senhora lá que estava ameaçando jogar gasolina nas roupas e tocar fogo. E eu aproveitei, evidentemente, para falar: olha, nós estamos aqui, pessoas sofisticadas, grandes princípios, vamos lá fora ver o que essa mulher tem. O mundo real está ali, certo? Então não são os grandes números, o superávit orçamentário, o mundo real existe e nós temos que viver, e a OAB quer viver no mundo real, não no mundo dos palácios, das grandes decisões, de acórdãos desse tamanho que não são cumpridos. Eu vivo dizendo para os meus amigos, desembargadores, ministros, né, a ineficiência do Poder Judiciário. Como que você diz isso? Eu falei: olha, uma empresa que deva impostos, se essa dívida for vendida para um grande banco, ele recebeu uma cartinha do Bradesco ou do Itaú, de 3 linhas, dizendo: meu filho, eu comprei sua dívida. O sujeito vai em 24 horas falar com o gerente para fazer um acordo e pagar. Se ele receber um acordo de 70 páginas do Poder Judiciário, vai recorrer incessantemente, certo? E o tempo vai passar, certo? Então, são circunstâncias que nós temos que entender, certo? E prestigiar e voltar a engrandecer o Poder Judiciário, ao qual nós, advogados, fazemos parte. Aqui tem uma notícia também, uma informação também da Santa Maria, que no caso aqui de Cuiabá, a Justiça foi e fez o sequestro das verbas públicas. E aí, também tem isso? Por que não é feito em todas as... O sequestro é totalmente previsto em lei. Ou seja, o juiz deu a última ordem: pague ou então vai ter sua renda sequestrada. Que só pega dinheiro nosso, eu só vejo isso. Não, a gente vê muito essa questão de sequestro, até para o telespectador se familiarizar, na questão do futebol, né? Ah, o time está devendo, então vamos sequestrar a renda do jogo. É um recurso, claro, óbvio, não pagou, sequestra-se. Aqui tem essa ordem clara e raramente isso é cumprido. Eu já vi casos de sequestros que deram dinheiro ao devedor, né? A pessoa que estava recebendo, tinha a receber. E isso, a pergunta é justamente essa: por que isso não é uma prática clara e contínua? Olha, é difícil de responder. E aqui em São Paulo, eu preciso admitir que sequestros têm sido admitidos contra pequenas prefeituras, certo? Cresceu um pouquinho a prefeitura, município de São Paulo, estado de São Paulo. Por quê? Eu deixo a pergunta no ar, eu também gostaria de saber. Aí é uma resposta política, né? Com certeza. Exatamente. E aí vem o problema da intervenção. Por que não se faz a intervenção? Nós já ouvimos isso 500 vezes. Não adianta nada nomear um interventor porque ele não virá com um trem cheio de dinheiro para pagar. Mas se for um indivíduo
honrado que vá cumprir a sua missão constitucional, o mínimo que ele fará é sentar com os credores e estabelecer um percentual de pagamento. Eu luto até, se for o caso, no pós-julgamento da emenda constitucional, e nós vamos ganhar esse julgamento em Brasília, quase que uma concordata do município, que ele teria que se dirigir, o Estado, ao tribunal e fazer um termo de ajuste de conduta. Eu vou vender meus imóveis ociosos, eu não vou praticar o nepotismo, eu vou ser austero, certo? Eu vou pagar as contas dessa forma. Ninguém está pedindo o impossível. Aliás, isso incorre até numa questão jurídica gravíssima, porque o dinheiro dos precatórios é colocado todo final de ano no orçamento do município do ano seguinte. Ou seja, ele não é cumprido, ou é remanejado, ou não sei o que acontece com ele. Claro que essas contas não teriam que ser aprovadas nunca no Tribunal de Contas do município. Raul, estão pensando em reduzir as férias dos magistrados. Os magistrados têm 60 dias de férias. Estão pensando em reduzir para 30, estão pensando em férias. E os precatórios, como é que fica? O juiz trabalha muito, né? Porque ele leva os processos para casa, ele não ganha hora extra por isso. Então, né? Por isso que ele recebe 60 dias de férias e querem reduzir. Agora, na verdade, estão barrigando. Vamos pensar no cidadão, governo... no cidadão que está em casa. Mas eu quero também, essa situação tem anos, estão barrigando, né? O português chulo é esse, né, doutor? Barrigam a dívida para frente e ninguém quer pagar essa história. Então, em termos de volume de trabalho, as estatísticas mostram que nos tribunais superiores em Brasília, mais de 80% dos processos têm a ver com o poder público. Então, o poder público, ele entope o poder judiciário de processos, o poder judiciário não funciona, não vai para frente, certo? Aí o juiz tem que trabalhar muito e quando surge a decisão, nada é cumprido. Olha, você ouviu quanta coisa para falar, o programa passou rapidinho, já tem 1 hora de programa, a gente, né, muito mais a discutir. Parabenizamos a coragem do Dr. Flávio Prando de falar francamente, falar uma lição de cidadania. E sabe o que precisa agora? Eu preciso que o senhor volte aqui para a gente terminar, ou continuar, ou abrir a boca muito mais vezes para a gente poder discutir esse assunto, doutor. Com o maior prazer, eu sempre digo que eu encampei essa luta porque eu realmente acredito nisso. Eu não consigo ser um cidadão e um advogado se eu não lutar pelo que parece justo, correto e pela Constituição do nosso país. Eu tenho um neto que eu adoro, certo? E eu espero que o meu neto viva num país mais equilibrado e mais digno do que nós enfrentamos hoje em dia. Que bom, né, doutor? A gente sabe que... E aí é um exemplo também, né? Porque uma entidade como a Ordem, que tem toda essa filosofia, ter pessoas iguais ao senhor, como até falou o doutor Leopoldo. Eu agradeço, viu, sua visita. Muito obrigado, hoje. eu que agradeço. Doutor Leopoldo, obrigado. Vou encerrar o programa, que a gente está com o horário contadinho. Raul Jafé, até a próxima semana. E o Questão de Justiça vai ficando por aqui e volta na próxima semana com a sua participação. Até mais.